O futebol moderno pode ter surgido na Inglaterra, mas eu diria que o futebol no geral existe há milhares de anos. Explore a evolução do futebol nesse vídeo. O esporte em geral nos traz uma sensação de liberdade. Os problemas diários são esquecidos por um período de tempo porque nos desconectamos do mundo real. Conseguimos ficar alegres e eufóricos numa sociedade falha. E um esporte em especial consegue se destacar sobre os demais, especialmente aqui no Brasil, o futebol. O esporte é um jogo que contém um elemento mensurável de desempenho. E através dele as culturas são ainda mais enriquecidas. Pense em qualquer país, provavelmente ele vai ter uma paixão por determinado esporte ou algum jogo que desafie o homem ou a mulher. Existem práticas esportivas que são mais assimiladas à figura masculina ou feminina, e tudo isso é fruto de aspectos sociais. Pense no próprio Brasil, qualquer moleque que nasça por aqui provavelmente terá algum incentivo para jogar bola, enquanto as meninas serão incentivadas a praticar ginástica, vôlei ou algo do gênero. Um esporte em geral com menos contato físico e mais suavidade. Para o sociólogo Norbert Elias, as práticas esportivas nos séculos 18 e 19 ajudaram a controlar o aumento da violência, ajudando a tornar as sociedades mais educadas. Os gregos são vistos como os grandes precursores do esporte, principalmente por conta das Olimpíadas. E de fato eles se envolviam bastante nesse meio, mas outros povos do Oriente também gostavam de se desafiar em várias práticas esportivas. No futebol especificamente, a origem do jogo veio de um país do Oriente, a China. Sim, a Inglaterra é pai do futebol moderno, mas se você puxar a sua linha temporal bem mais para trás, vai perceber que existiram várias variações do futebol. O kickball é um exemplo, ele era praticado na China há mais de 2000 anos. O jogo fazia sucesso na cultura urbana chinesa, era algo acessível. Os jogadores jogavam por prazer e não por almejarem alcançar alguma fama ou ganho financeiro. Era algo realmente relaxante, uma espécie de terapia. Dentro do próprio kickball existiram diferentes variações de regras. Em uma versão, o objetivo era manter a bola no ar o maior tempo possível. Mas também existiam jogos competitivos em equipe que o objetivo era colocar a bola dentro de um gol. Em outra versão, o jogo acontecia num campo retangular que tinha 6 buracos em formato de meias luas. O objetivo era acertar a bola nesses locais. O cujo era bem versátil e podia ser jogado tanto coletivamente quanto individualmente. Mas em geral, algo que se mantinha de versão para versão era a ideia de fazer malabarismos com a bola. Na realidade, esse era o grande foco do Tsushu. A bola podia ser atingida por muitas partes dos corpos, como os pés, pernas, ombros, costas e cabeça. Havia um conjunto de regras que demonstravam e permitiam certas sequências de chutes. E esses chutes eram muito artísticos e elaborados. Mas é óbvio que existia uma linha limitante de até onde o jogador do cujo poderia ir, senão iria virar uma luta, e essa não era a intenção. Gao Qiu era um grande craque desse jogo e até se tornou personagem de uma obra literária chinesa. Seu nome traduzido para o português significa bola alta. Ele era um oficial, mas só servia para fazer uma coisa, jogar bola. Ele controlava a bola colada nos pés, então realmente não existia apenas a ideia de manter o maior tempo possível a bola no ar. O problema é que os registros do kickball eram confusos, existia uma linguagem própria para o esporte. Tipo uma linguagem dos boleiros que sempre surge nos meios futebolísticos. Então os historiadores tiveram e ainda têm dificuldade para desvendar alguns relatos, que ajudariam a compreender melhor esse jogo. De qualquer forma, os relatos do cujo falam muito sobre a China na época e ajuda a compreender como a sociedade vivia nesse período. O cujo surgiu por volta dos séculos 4 e 3 a.C. E inicialmente ele surgiu como uma prática militar. A bola era feita de couro costurada, recheada com penas ou cabelo animal. 2 séculos depois do surgimento do jogo, os nobres já viviam jogando cujo. No recorte entre os séculos 6 e 9, o futebol chinês se modernizou muito. Bolas infláveis com couro animal surgiram e isso facilitou muito o controle da pelota pelos jogadores. O esporte foi se tornando uma febre com várias outras variações surgindo, tanto versões competitivas quanto recreativas. O auge da popularidade do kickball ocorreu na dinastia Song, de 960 a 1279. Existiam clubes masculinos e femininos bem organizados,
com regras aprofundadas, uniformes padronizados e até árbitros. Em uma cidade chamada Kaifeng havia uma associação de jogadores. Eles se reuniam para treinar e competir, tudo era muito planejado, isso é visível. O Cujo também era praticado para recepcionar visitas estrangeiras e celebrar eventos importantes. A habilidade no kickball era vista como uma arte, combinando graça, técnica e resistência física. Mas como tudo na vida, tinha gente para criticar. O Cujo, por alguns moralistas, era visto como uma prática que poderia se tornar corruptiva. Em excesso, o jogo podia desviar o foco dos jovens nos estudos e criar um vício irreversível, o vício em apostas. Esse futebol, como já foi falado, contava com a presença feminina, e muitas mulheres eram convidadas a se apresentarem em eventos. Algumas jogadoras eram realmente reverenciadas, admiradas por sua destreza e elegância, e algumas até jogavam com homens. Porém, o Cujo não era tão igualitário assim. Os manuais do kickball retratavam as mulheres como meras espectadores do esporte, e esse jogo era relatado como uma prática masculina. Então existe uma certa contradição aí. Mas outras fontes dizem que, de qualquer forma, as mulheres jogavam bola. As moças que iam assistir os jogos iam com outra intenção, se é que você me entende. Os homens gostavam de se amostrar jogando bola e muitas mulheres pagavam um pau pra eles. O Cujo podia unir os jogadores através da coletividade. Mas nesse futebol arcaico já existia uma hierarquia. Espécies de dirigentes e chefes mandavam em discípulos, que eram vistos como inferiores nessa hierarquia. E pra virar um mero discípulo não era fácil. Era preciso investir em roupa e alimentação. E para fazer isso, a pessoa tinha que tirar o escorpião do bolso. Depois de todo esse trabalho árduo, ela tinha alguma chance de virar uma pessoa rica e influente, mas não era certeza. De qualquer forma, o kickball levava a sério o espírito esportivo. E as grandes virtudes apreciadas pelo jogo eram a benevolência, a propriedade, a cortesia, a sabedoria e a sinceridade. Ou talvez essas virtudes não eram tão levadas a sério assim, porque casos de embriaguez, teimosia e violência aconteciam diariamente. De qualquer forma, o objetivo do Cujo era ser um jogo da paz, já que a China já era violenta o suficiente. Mas tudo mudou a partir da dinastia Ming, de 1368 a 1644. O Cujo perdeu protagonismo e aos poucos foi sendo substituído por outras práticas esportivas que geravam mais entretenimento. Alguns exemplos eram as artes marciais e o arco e flecha. Mudanças sociais, militares e a transformação do lazer urbano foram as grandes causas dessa queda. No final do período imperial, o kickball perdeu muitos praticantes, sobrevivendo apenas em contextos folclóricos e locais, até praticamente sumir. Mesmo assim, o legado desse esporte foi gigantesco, refletindo todo o contexto cultural e social de uma China pré-moderna. E esse foi o primeiro precursor do futebol. Mas além do Cujo, houve outro grande jogo na mesma época, que se parecia em alguns aspectos com o nosso futebol. O seu nome era Arpastum e ele era uma espécie de futebol romano. Na Roma Antiga, por volta de 200 anos antes de Cristo, esse jogo surgiu. A ideia inicial também era atender demandas militares, e esse era um jogo muito físico. Até mais que o Cujo, por esse motivo o Arpastum se parecia mais com rugby, tendo combates além da competição. O futebol romano também era um jogo coletivo. Os dois times ficavam em lados opostos, um de frente para o outro. Tudo isso acontecia dentro de um campo retangular, onde durante horas os jogadores chegavam no seu limite físico. Mas esse jogo não tinha gol, a grande meta de uma partida no futebol convencional. A grande obsessão no Arpastum era lançar e recuperar a bola. Esse era o golaço que os jogadores podiam fazer. A bola era lançada para frente e os jogadores tinham que arrancá-la do adversário. E para isso, os praticantes recorriam a golpes de luta livre. Cada time tinha cerca de 12 a 14 jogadores. Cada pessoa fazia de tudo para o jogador do meio de cada equipe pegar a bola, que na época era feita de penas ou de bexiga de boi. Comparando o Arpastum com o Cujo, o futebol romano era menos parecido com o nosso futebol atual. Parecia mais um rugby mesmo, e esse futebol romano foi inspirado no futebol grego, o epísquero. Esse jogo também era jogado em um campo retangular, onde existiam 3 linhas. Uma central para separar as duas equipes que continham 15 jogadores, e 2 linhas que ficavam na extremidade do campo e faziam o papel de um gol. A bola podia ser chutada com os pés, mas também carregada com as mãos. E o objetivo era ultrapassar uma dessas linhas com o lançamento da bola. A bola em questão era feita de uma bexiga de boi cheia de areia revestida com couro. O epísquero era um esporte bem violento, assim como seu sucessor. Por isso, os jogadores precisavam ser ágeis, precisos e resistentes. O futebol grego era visto como uma prática para aprimorar o preparo físico e tornar os jogadores mais próximos,
criando assim um senso de camaradagem, algo essencial em combates. No Japão, séculos depois, surgiu outro jogo com bola, o seu nome era Kemari, e ele foi criado a partir da influência do Kujo. O Japão era muito influenciado pela China na época, e esse esporte contava com a presença ilustre de samurais que jogavam bola. No início só os samurais jogavam esse jogo, mas com o passar do tempo, Kemari ganhou muita popularidade e várias pessoas de vários perfis diferentes começaram a jogá-lo. O objetivo do Kemari era chutar uma bola de couro no ar e evitar que ela tocasse o chão. Braços e mãos não podiam ser usados, era uma altinha arcaica. O auge do Kemari foi entre os séculos 8 e 12, apesar dele ter sido criado muito antes disso. Hoje em dia o Kemari ainda é praticado, mas mais como uma forma de exercitar uma atividade cultural, e não como um esporte competitivo em si. O jogo era dividido em 3 partes. A primeira era um aquecimento, onde os jogadores também testavam a bola. A segunda era reservada para os jogadores demonstrarem o seu talento para o público. E a terceira era a altinha em si, digamos assim. O grande objetivo do Kemari é ter a maior quantidade possível de toques sem deixar a bola cair no chão. Um texto feito antes do jogo define com quantos toques seguidos a partida se encerra. Mas não é tão simples assim, porque uma demonstração de talento pode render pontos extras. É tipo fazer um zerinho e uma altinha e isso contar como 20 toques na bola. Antigamente, em algumas situações, 2 equipes eram formadas e ambas tinham as suas respectivas tentativas. E aquele time que tivesse o maior número de toques seguidos sem deixar a bola cair era o declarado vencedor. De qualquer forma, o trabalho em equipe é a base do Kemari. Os jogadores são chamados de mariachi. No total, 4, 6 ou 8 jogadores disputam o jogo. Existem árbitros e eles são chamados de kensho. Já a bola é de couro de veado inflado e é chamada de mari. A quadra do Kemari normalmente fica em um local sagrado. Um santuário, por exemplo, e ela recebe o nome de kakari, e tem cerca de 15 metros quadrados de área. As bandeirinhas dão lugar a árvores. Cada canto tem sua árvore específica, que representa cada estação do ano. Uma flor de cerejeira no nordeste, um pinheiro no noroeste, um salgueiro no sudeste e um bordo no sudoeste. Os jogadores usam uma roupa bem estranha, né? Ela é chamada de karijinu, e há séculos ela era utilizada para demonstrar a elegância dos nobres. Nos últimos séculos da Idade Média surgiram muitos jogos com bola interessantes ao redor do mundo, principalmente na Europa. A maioria das pessoas pensa que o futebol surgiu na Inglaterra, e se pensarmos realmente no futebol moderno, isso é um fato. Mas como pudemos ver aqui, o jogo contemporâneo foi resultado de muitas outras variações bem antigas. Na própria Inglaterra medieval existia um precursor do nosso futebol. Esse jogo era uma zona, um caos completo. Dentre essas variações apresentadas, com certeza o futebol medieval da Inglaterra é o mais confuso e mal organizado. A bola era uma bexiga de porco enchida com areia. Cidades inteiras lutavam pelo domínio dessa bola em ruas e parques para levá-lo até o gol adversário. Não havia torcida, porque todo mundo participava do jogo. Essa espécie de futebol pecava pela falta de regras. Os jogadores podiam usar tanto as mãos quanto os pés. Mas isso não é nada se comparado à utilização de tacos no futebol medieval. Várias mortes foram registradas no decorrer das partidas. Os ingleses constantemente carregavam armas brancas para realizar atividades rotineiras. E nesse momento de euforia e caos, muitas pessoas perdiam a cabeça. Mas calma lá, porque também não era essa carnificina toda. Em 1280, por exemplo, num jogo em Ulgan, em Northumberland, um jovem morreu jogando futebol medieval, mas ninguém quis matar ele. Ele se matou por burrice mesmo, correndo em direção à adaga de um adversário. De qualquer forma, muitos comerciantes faziam reclamações para os monarcas sobre os danos desse futebol. E os reis também não viam esse jogo com muito carinho. As pessoas estavam se matando por uma bola, literalmente. O rei Eduardo II, inclusive, proibiu a prática desse futebol medieval no século XIV. E quem jogasse bola poderia ser preso. Essa proibição foi efetiva nas primeiras décadas. Mas depois a população inglesa voltou a jogar uma bolinha de forma adaptada nas vilas. E até Henrique VIII gostava de jogar bola, tendo evidências históricas que ele tinha uma chuteira, que era bem diferente das atuais. Em 1681 esse jogo voltou a ser permitido na Inglaterra. E atualmente esse jogo, também chamado de Royal Shropshire Football, se mantém de pé na cidade de Ashbourne. E ele é jogado anualmente na quarta-feira de cinzas e na terça-feira gorda, que basicamente é um dia especial que marca o último dia antes da quaresma. Nela os
ingleses se esbaldam em comida, principalmente panquecas. A violência e o caos se mantêm intactos, centenas de pessoas jogam o mesmo jogo ao mesmo tempo. Os gols são duas construções de pedra onde ficavam antigos moinhos. Os jogadores marcam tocando a bola contra ele 3 vezes. Enfim, monarcas podem ter tentado acabar com o futebol medieval, mas apesar do jogo ter perdido força, ele continua vivo até os dias de hoje. Ao mesmo tempo que o futebol medieval inglês estava no seu auge de popularidade na Inglaterra, na França, a grande rival histórica da Inglaterra, também tinha outra variação de futebol. O futebol medieval francês era chamado de Sully. Esse jogo nasceu no noroeste francês, nas regiões da Normandia, da Picardia e da Bretanha. O Sully foi uma grande arma da igreja que se utilizou desse jogo para espalhar o cristianismo. Por esse motivo, esse futebol francês sempre era jogado em datas especiais, como o Natal e a Páscoa. Cada time representava uma paróquia e antes do jogo começar, acontecia uma missa. Ela era feita por um representante católico que não tivesse nenhuma relação com as duas paróquias envolvidas no jogo. A provável origem do Sully vem do Arpasto. Os romanos que se instalaram nessa região francesa, que era chamada de Gália, jogavam o Arpasto. E quando eles foram embora desse território, eles deixaram esse legado esportivo. Mas não dá para cravar essa origem como uma verdade absoluta, já que os vikings da Islândia tinham outro jogo também muito semelhante ao futebol. Ele era chamado de Knatteiklár e chegou à costa francesa. Na Inglaterra, o futebol medieval se popularizou por todo o país, mas na França a coisa foi diferente, mesmo com o registro de uma partida de futebol medieval em Paris. A bola do Sully era feita com bexiga de porco e pele. Pés, as mãos, os paus ou tacos, se preferir, podiam ser utilizados. Com o passar dos anos, a bola só aumentava de tamanho. Então foi definida uma regra que ela tinha que ser pequeno bastante para caber na mão dos jogadores. O número de participantes no Sully era ilimitado, também podendo chegar a centenas como no futebol medieval da Inglaterra. Em algumas ocasiões, a partida tinha mais de 2 times, o que aumentava e muito o caos. O grande objetivo desse jogo era levar a bola a um determinado local. Esse local podia ser um espaço na frente da igreja, o centro de uma praça e até uma casa. E para tal, o uso de muita violência era uma boa estratégia. As pessoas pareciam cães lutando por um osso durante horas e às vezes até dias. Assim como aconteceu na Inglaterra, os reis franceses chegaram a proibir o futebol medieval. Eles viam esse jogo como uma distração para os homens, que deveriam estar treinando e aprimorando suas habilidades com arco e flecha. Mas de nada adiantou. A Bretanha era um estado independente e não precisava seguir as ordens dos monarcas. Com isso, a região se tornou a grande casa do Sully. Esse jogo perdeu popularidade com o tempo, mas o Sully ainda é jogado, mais ou menos da mesma forma que acontece com o Kemari. As pessoas jogam Sully para exercitar e valorizar a cultura local. Então essa variação do futebol é mais jogada em festas e certos eventos no noroeste francês. Por fim, temos o Calcio Fiorentino, o futebol medieval do que é hoje a Itália. Esse outro precursor do futebol teve o seu primeiro registro datado em 1470. E rapidamente o jogo conquistou os corações dos jovens de Florença, que jogavam Calcio nas ruas mesmo. Esses jovens eram nobres e filhos das famílias mais poderosas de Florença. Mas não apenas pessoas jovens jogavam o Calcio, elas apenas eram a maioria. Os papas Clemente VII, Leão XI e Urbano VIII inclusive jogavam o Calcio Fiorentino. Apesar do jogo ser muito apreciado por muitas pessoas, tinham outras que não viam o jogo com tão bons olhos assim. Os jovens não conseguiam jogar em silêncio e incomodavam muitas pessoas com uma barulheira insuportável. Até por isso existiam várias placas em vários locais de Florença que proibiam a prática do Calcio. A paixão era tanta que em 1490, quando o rio Arno congelou, permitiram que as pessoas jogassem Calcio por lá. O Renascimento estava no seu auge e o Calcio também. Esse jogo também era muito violento, chutes, socos, cabeçadas, estrangulamentos, tudo isso era permitido. Mortes não eram raras. As pessoas eram tão obcecadas por esse jogo que mesmo com a cidade cercada pelo exército imperial do Carlos V em 1530, as pessoas jogaram Calcio. Uma partida foi organizada na Piazza Santa Croce. Os inimigos avistaram a movimentação e identificaram o jogo. Logo mandaram um tiro de canhão e uma bala caiu no telhado da igreja. Mas os fiorentinos reagiram naturalmente e continuaram jogando Calcio. No primeiro conjunto de regras feito por Giovanni de Bardi, os times tinham 27 jogadores, que podiam usar os pés e as mãos. E os gols, que eram chamados de cat, eram feitos depois que a bola entrasse numa área no final do campo. Obviamente tinha 2 gols, um para cada lado do campo. O campo do Calcio é quadrangular e coberto
coberto com areia. Os jogos duram 50 minutos e vence quem tiver feito mais catches. O esporte ainda é praticado, mas é aquilo, é mais como uma forma de exercitar uma atividade cultural. O caute foi popular realmente até o século XVIII, mas depois disso perdeu força. Porém teve um asterisco no meio do caminho, já que na década de 1930 o Mussolini tentou resgatar tradições romanas e italianas. E o Calcio Fiorentino foi uma delas, com partidas sendo jogadas anualmente. Os jogos aconteciam na própria Piazza Santa Croce, o grande palco, o grande templo do Calcio Fiorentino. Hoje em dia existe um torneio anual de Calcio, que acontece no dia 24 de junho. O torneio tem 3 jogos, 2 pelas semifinais e 1 pela final. O jogo se mantém violento, mas até um certo ponto, já que ataques pelas costas, chutes na cabeça e nos Países Baixos estão proibidos. Esses foram os principais jogos precursores do futebol. Existem muitos outros e se eu falasse de todos por aqui, esse vídeo duraria 3 horas. Alguns jogos se parecem mais com o futebol que conhecemos atualmente, como o próprio Cujo, que aparenta ser a versão mais desenvolvida e próxima do futebol que conhecemos atualmente. Mas depois de toda essa contextualização, como surgiu o futebol, o legítimo? Em 1863, a Federação Inglesa de Futebol foi criada e esse foi o grande marco do futebol que alavancou a popularidade do esporte. Mas décadas antes, o futebol já era jogado em universidades e escolas. O problema é que cada centro educacional tinha sua maneira, tinha suas regras de jogar futebol, e quando elas se encontravam, isso gerava um conflito. É tipo você jogar society e algumas pessoas cobrarem lateral com a mão e outras cobrarem com os pés. Isso deixa o jogo confuso e não colabora com o desenvolvimento da prática esportiva. No caso do futebol, até meados do século XIX, a coisa era bem pior, sendo 1000 vezes mais confusa. Algumas pessoas jogavam com a permissão do uso das mãos para segurar e correr com a bola, tipo um rugby mesmo, já outras focavam mais no jogo com os pés. As primeiras regras do futebol foram definidas em 1830 pelo Colégio Harrow. Nelas eram faladas coisas básicas, como o número de jogadores, nesse caso 11, e as áreas do gol. Mas isso ainda não era suficiente. Então a Federação Inglesa surgiu para unificar e padronizar regras, tornando o esporte muito mais fácil de ser compreendido. Com isso, o futebol aboliu o uso das mãos, e o escanteio e o impedimento foram criados. As dimensões do campo também foram padronizadas. Com essa padronização, houve uma fragmentação em 2 partes desse esporte. Uma focada no jogo com as mãos e um contato físico bem acentuado, o rugby, e a outra, a segunda, focada no jogo com os pés e um contato físico menor, ainda que existente. E esse era o futebol, né? Outra grande meta da Federação Inglesa era organizar o futebol inglês, administrando competições nacionais. A primeira delas foi a FA Cup em 1872, com isso a Copa Inglesa é a competição mais antiga do futebol. A FA Cup foi fundada por 12 clubes e dentre eles existe um nome bem familiar para nós, o Crystal Palace, mas esse não é o mesmo Crystal Palace que a gente conhece. Em 1881, a primeira partida de futebol feminino foi registrada. Ela foi disputada entre equipes que representavam a Inglaterra e a Escócia. E as escocesas saíram vencedoras por 3-0. O futebol feminino é muito mais antigo do que eu imaginava. Em 1888, a Liga Inglesa foi criada e o primeiro campeão da competição foi o Preston North de forma invicta. Com a criação dessa competição, o futebol ganhou ainda mais força e organização. Os jogadores já eram remunerados desde 1885 e o futebol inglês já se profissionalizava, mesmo contra a vontade de muitas pessoas. O futebol já era muito famoso no Reino Unido, sendo um grande passatempo dos operários de fábricas em suas folgas. E com o passar dos anos, o futebol chegou em outros países, se transformando numa paixão mundial. Empresários, professores, engenheiros, soldados, marinheiros, todos eles levavam o futebol para todos os cantos do mundo. A Revolução Industrial foi outro fator determinante para a globalização do futebol. Esse acontecimento tinha espalhado muitos britânicos para trabalhar em outros países, e eles trabalhavam em fábricas, ferrovias e no comércio. O cara que registrou a chegada do futebol brasileiro foi o Charles Miller, que tinha descendência inglesa. Miller trouxe equipamentos para o país e até dava treinos para os seus amigos. E por esse motivo, Charles Miller ganhou todos os méritos da chegada do futebol ao Brasil, se transformando no grande pioneiro do futebol brasileiro. Realmente ele foi um grande jogador e um grande pioneiro no futebol brasileiro, mas existem outras versões que dizem que não foi bem assim que o futebol chegou ao Brasil. O livro Politicamente Incorreto do Futebol fala que, desde meados do século XIX, há registros da prática do futebol por marinheiros no litoral brasileiro. Ingleses, franceses e holandeses, a bordo de navios
mercantes ou de guerra, que aproveitavam uma escala ou a chegada ao destino definitivo para bater uma bola. O porém é que eles não tiveram a mesma visão e preocupação do Miller em registrar tudo, perderam essa oportunidade de gravarem os seus nomes na história. Outro homem muito importante no início da história do futebol brasileiro foi Oscar Cox, que fundou o Fluminense. Cox também era descendente de ingleses e junto com Miller eles foram os grandes pais do futebol no Brasil, incentivando a criação de diferentes times nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. No início o futebol no Brasil era um esporte para ricos, não era fácil sequer ter uma bola para jogar. Imagina equipamentos e uniforme, era um luxo. Mas com o passar do tempo o cenário mudou e o futebol se tornou um esporte de massas. E cá estamos, é óbvio que muita coisa aconteceu nesse meio tempo entre o início do século XX e até 2025. O futebol foi se reformulando, ganhando novas regras como a proibição do recuo dos pés da bola para o goleiro, ganhando novos instrumentos como cartões e ganhando novas tecnologias como o árbitro de vídeo. Competições grandiosas surgiram, a Copa do Mundo em 1930, a Champions League em 1955 e a Libertadores e a Eurocopa em 1960. A mudança tática nesses mais de 100 anos foi brutal. Diferentes formas de se jogar bola foram apresentadas ao mundo, como o tic-tac, o catenaccio e o gegenpress. E muitas outras, são tantas que eu vou deixar esse assunto de evolução tática para outro vídeo. É isso, o futebol é muito mais antigo do que a gente pensa. Tudo bem, os precursores do futebol que foram apresentados aqui podem não ser idênticos ao futebol que conhecemos, mas inegavelmente eles ajudaram a construir o espírito esportivo e também um gosto por jogos com bolas. Gostou do conteúdo? Então deixa o like no vídeo para ajudar na sua recomendação e no seu alcance, e também se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, e no mais é isso. Então tchau e até logo!